Hoje é o dia 30 de junho de 2026, uma noite de terça-feira, né? Terça-feira aqui em Peruíbe, né? É, digamos assim, não é uma noite fria de inverno, né? É como se aquele frio extremo dos outros dias, né? Tenha tido uma interrupção. Estou falando que daqui a alguns dias vai voltar o frio extremo de novo. Eu estou aproveitando, vou até o supermercado aqui perto, né? Comprar um pãozinho, comprar alguma coisa pra janta. E aqui estou eu, né? Aqui sem agasalho, de boa, tranquilo, para desenvolver um assunto, né, que de alguns dias que eu quero falar, né, e que é bem sério, tá? É algo extremamente sério. Bom, vocês já viram pela capa do vídeo, né, pelo título. Bem, o que acontece? No último dia 24, né, 24 desse mês, aconteceu um terremoto bem severo lá na Venezuela, tá? Vocês podem ver aqui pro vídeo, aqui mesmo na plataforma, né, como o evento foi sério, né? Foram dois tremores bem severos, né? E que em poucos segundos derrubaram edifícios inteiros. Vocês podem observar em vídeos, né? Pode observar, é muito grave. Hoje é dia 30, né? 30 de junho, falam já em 1.500 vítimas fatais, né? Só que os números são muito maiores. Porque se fala em quase 50 mil desaparecidos. Em quase 50 mil desaparecidos, quer dizer, então o número de óbitos nos próximos dias vai se mostrar sendo muito mais, né? Os números serem bem mais elevados. Para entender a gravidade da situação, eu vou falar de algo que eu recordo da minha infância, né? Em 1985 teve o terremoto do México, que afetou principalmente a cidade do México, né? Claro, naquela época não tinha internet, a gente acompanhava tudo pela televisão, jornais, né? E eu lembro que foi um negócio muito chocante, né? Foi bem severo na época, né? Muitos edifícios também desabaram com grande rapidez. Eu não lembro do número de óbitos, mas foram muitos óbitos, né? Teve apoio internacional, enviaram ajuda ao país, né? Equipes de resgate foram ao país, né? Eu lembro disso. E, bom, o que aconteceu? No ano seguinte teve a Copa do Mundo no México. Ela chegou a ser realizada mesmo por causa do tremor, né? Parece que os estádios não chegaram a ser muito afetados. E acabou tendo, né, a Copa do Mundo. E eu, como tanta gente na época, né? Eu assisti a abertura. E eu lembro que quando o então presidente do México, o Miguel de la Madrid, né, ele anunciou a abertura, né, estava lá, anunciou o início dos jogos, ele foi severamente vaiado, tá? Eu me recordo disso, vocês podem procurar mesmo aqui no YouTube, né? Foi severamente vaiado, o negócio foi tão feio. Tava lá, era criança, né, assistindo em casa, né? E minha mãe até falou: nossa, estão vaiando o presidente, eu não sei o que, né? Ela falou sobre isso, foi um negócio bem chocante, né? Quer dizer, e eu entendi, era criança, eu entendi por quê, né? É óbvio, havia muito descontentamento no país por causa do terremoto e muitas pessoas consideravam que o governo não agiu de forma eficiente, né? Em relação ao tremor, o resgate das vítimas, né? E até a reconstrução, né? Então, a partir daí, dessa minha experiência, eu pergunto o que vai acontecer na Venezuela nas próximas semanas e meses, né? Porque se fala praticamente já se fala em 50 mil mortos, né? Já muitos já falam isso, que é bem possível que bem poucas pessoas ainda vinham a ser resgatadas, além das que já foram resgatadas, né? Que a maior parte dos desaparecidos tenham morrido. E bom, a gente está falando de um país que está saindo de uma ditadura, né? É preciso colocar as coisas dessa forma, um país que está saindo de uma ditadura severa, né? Ora, o que tivemos até, digamos assim, no início deste ano? O Nicolás Maduro realizou eleições, né? Ele fraudou a eleição para presidente, ele foi na maior cara de pau, ele realizou uma fraude eleitoral. Essa fraude foi denunciada pela oposição, tá? Trump chegou e falou: sai do poder. Ele não quis, ele bateu o pé, quis dar uma de cabra macho, né? E agora, onde é que ele está?
está lá, numa prisão do Brooklyn, em Nova York, lá na terra do Chris. Então tá lá, o pobre coitado, né? Que dá uma de machão. E a vice é agora a presidente na prática. Acho que é Daisy o nome dela, se não me engano é isso, né? Acho que é isso, Daisy. Deve ser, acho que é esse nome aí. Bom, eu pergunto. O que aconteceu agora na Venezuela não vai lembrar muito o que aconteceu no México? No sentido da opinião pública, da opinião da população venezuelana? Sem dúvida que sim. Eu diria que vai ser até pior, né? Porque os relatos não são muito favoráveis à reação das autoridades venezuelanas, né? Não são favoráveis, né? Por exemplo, conta-se que a chamada guarda bolivariana, que ainda existe, né? Ela demorou para começar a fazer alguma coisa, em que muitos populares viam, né? Eles lá armados e nada fazendo para, digamos assim, ajudar, né, no resgate às vítimas. Ou seja, uma situação muito feia. Uma situação muito feia, uma situação muito difícil, né? As pessoas, digamos assim, ficaram com muita raiva, né? Chegando até a discutir, né, com os chamados guardas bolivarianos, dizendo: ah, mas na hora de vocês reprimirem a gente, né, ameaçarem, aí tudo bem. Mas ajudar aqui, vocês não ajudam. A situação ficou bem feia. Está bem feia, né? O clima na Venezuela hoje é de tensão, né? Grave tensão. Ou seja, o pior ainda está para acontecer naquele país. O pior, né? É isso. O atual governo, ele basicamente segue as ordens do Donald Trump, tá? Em que o Donald Trump fez várias exigências, né? E a presidente de fato do país, né? Ela não tem outro dia de escolha a não ser obedecer essas ordens. Ela tem feito isso, né? Obedecido às ordens, umas reformas econômicas que ela iniciou, um acordo com os Estados Unidos, os países até trocaram embaixadas, né? Só que até o momento o Trump não exigiu, por exemplo, a renúncia dela, né? Não exigiu que a candidata que venceu a eleição, né, a chapa vencedora, assumisse o poder, não fez esse tipo de exigência. Mas tudo indica que em bem pouco tempo, né, a Venezuela entra em um ciclo de agitação política, né, que até agora tem sido evitado, porque assim, a Venezuela foi o único país latino-americano em que nos últimos 20 anos a população diminuiu. E diminuiu por quê? Queda de natalidade? Não, migração massiva. E por que migração massiva? Pessoas fugindo de um país, né? Fugindo de um país em uma ditadura severa e uma crise econômica severa, né? A população venezuelana encolheu, diminuiu severamente, né? Muita gente optou por ir embora, né, de um país em que a sobrevivência estava praticamente impossível, seja por causa da repressão, né, seja por causa da crise econômica. É isso. É claro que ao ter esse esvaziamento, reduziu também o número de descontentes, né? Agora, digamos assim, a presidente, né, ela tem pedido, falando para as pessoas voltarem, não sei o quê. Já se fala que houve uma melhora econômica no país, essas coisas. Mas isso significa que as coisas realmente melhoraram? Pois é. Que isso? Os prédios desabam, né? E os tais dos guardas bolivarianos nada fazem, né? O que se fala é que a reação governamental tem sido muito fraca. É uma consequência da situação do país, né? Uma consequência, a decadência da infraestrutura. É o caos. É o caos. E tudo isso vai ter uma resposta, né? Tudo isso vai ter uma resposta. Quer dizer, o número de descontentes diminuiu. Mas é claro que o descontentamento vai crescer. Em que muitas pessoas vão começar a perder o medo, de fato, né, de ir pra rua e se manifestar, né? A agitação política na Venezuela é inevitável, tá? E é bem possível que o atual governo acabe caindo em consequência disso. É bem provável que isso aconteça, né?
Não adianta. O que a gente vê hoje na América Latina, né, é uma mudança política. Uma rigorosa mudança política, particularmente na América do Sul. A gente está vendo isso. Ó, recentemente, Peru, né, em que a filha lá do Fujimori venceu a eleição, por, eu acho que 50 mil votos, né? O atual governo peruano se recusa a reconhecer o resultado, mas não vai ter outro jeito. Nada que um telefonema da Casa Branca não resolva. Que é o que está acontecendo, né? O que a gente vê? A gente vê governos de esquerda caindo. E a Venezuela vai para a radicalização à direita agora. Que é inevitável, né? Não adianta. Esse governo, o governo venezuelano, não vai aguentar essa crise. Não vai aguentar. Esse terremoto fez milhares de vítimas fatais, né? E danificou ainda mais a infraestrutura do país, tá? E eu, claro, eu lamento por isso, né? Pelo que está acontecendo, né? E eu sei que a situação ficará bem severa. E os efeitos disso serão sentidos aqui no Brasil, tá? Eles vão ser sentidos, porque dependendo do que acontecer na Venezuela, é até possível que a população de refugiados aqui no Brasil aumente, em vez de diminuir, porque a tendência qual que era da diminuição, tá? Então tá lá, o Nicolás Maduro não é mais o presidente, não é mais o ditador, tá? A presidente venezuelana não tem mais margem para, digamos assim, também bancar autoritária, né? Porque ela está sendo obrigada pelo Trump a obedecer certas regras, certos limites, digamos assim, né? Ou seja, já fica difícil falar que a Venezuela seja uma ditadura como a conhecíamos, né? Então também não dá para falar que o país voltou a ser uma democracia, né? Tá no meio termo. Mas fica claro, né? Fica claro que o que aconteceu no país poucos dias atrás vai levar a inevitável agitação, vai levar as pessoas às ruas, né? E dependendo do que acontecer, muitos, em vez de voltarem para lá, né, que já estava tendo um movimento de retorno, acabem vindo para cá, né? Acabem partindo para o Brasil em busca de refúgio. Infelizmente, né? É uma situação bem lamentável. Mas o que eu vejo? Eu vejo que mais um regime político ditatorial caminha para o fim. É tipo Cuba, né? Cuba. O atual governo cubano está sendo obrigado, na prática, a fazer mudanças. Mudanças que, é claro, vão levar ao fim do regime, tal como conhecemos. Não adianta, não tem jeito, tá? Isso é um caminho sem volta. É literalmente um caminho sem volta. Não existe, digamos assim, possibilidade, né, do regime socialista em Cuba sobreviver. Quer dizer, é mais uma vitória para o Trump. É mais uma vitória para ele. Tudo que ele teve que fazer foi simplesmente cortar o abastecimento de petróleo. E como é que ele fez isso? Venezuela. A Venezuela parou de fornecer petróleo para Cuba. Pronto, acabou, né? O país sem combustível até para as necessidades mais básicas da população, né? É isso. Não tem jeito, acabou. Adianta a gente insistir nisso? Para a esquerda brasileira é um desastre, né? Porque, querendo ou não, Cuba é uma referência política ideológica. É uma referência política ideológica para a esquerda brasileira. Isso há muito tempo. Então, isso terá aqui um baita impacto, né? Vai refletir bem severamente neste nosso país, né? E nas futuras eleições que se aproximam. Agora já é a parte mais complicada do meu vídeo, né? Eu falo ou não falo dessas eleições? Não posso falar. Eu só posso dizer que o que está acontecendo, que vai acontecer na Venezuela em breve, né? Porque a população lá vai acabar se levantando, afetará o Brasil, tá? O que está acontecendo em Cuba também tende a afetar o Brasil, tende a afetar o nosso futuro próximo, tá? E francamente,
não vai afetar de forma favorável a quem hoje está no Palácio do Planalto. É isso aí, pessoal. Deixa eu encerrar por aqui. 15 minutos de vídeo. Eu sei que poucas pessoas assistirão. Meu canal é pequeno, pouco alcance, né? Você viu lá a bandeira Brasil no carro? É Copa do Mundo, né? Pois é, Copa do Mundo. É. Esse assunto que já não, né, não atrai a mesma atenção, mas ainda assim, né? Cria um agito, né? Bom, ia encerrar por aqui. Tem mais, pessoal. Agradeço a atenção e tchau.